Oi. Eu nunca sei como começar vídeo. Bom, eu tô com essa cara feia porque eu acabei de ver o vídeo do Piuí sobre... Eles estavam fazendo a saga MCU e tal, e eu acabei de ver o vídeo sobre o Ultimato. E como uma grande pamonha que eu sou, eu chorei o vídeo inteiro, porque eu não consigo lembrar de nenhuma ocasião de Ultimato sem chorar. Então eu fiquei muito saudosista e eu resolvi que eu vou reassistir o MCU. E é uma coisa muito difícil de se fazer, porque são muitos filmes, muitas séries. E eu vou fazer isso principalmente por duas coisas, porque faz 5 anos que eu reassisti da última vez. Desde a última vez que eu reassisti. Faz sentido essa frase que eu fiz? Eu não sei. Porque também faz 5 anos que eu vi Agents of S.H.I.E.L.D. e eu queria reassistir. Que mais? Porque eu amo eles, né? Eu queria ver minha família de novo. E, bom. E eu perdi algumas coisas nos últimos anos de lançamento. Ai, meu cabelo tá muito feio porque eu tomei chuva. Enfim, releve. E eu perdi algumas coisas desde os últimos lançamentos. Tipo, eu acompanhei na época de 2021. Eu acompanhei os lançamentos, mas a partir de Moon Knight eu parei de ver um pouco. E aí eu preciso assistir algumas coisas que falta, tipo, falta Moon Knight, falta Werewolf by Night, falta uns episódios de I Am Groot e falta Captain America Brave New World, mas o único motivo pelo qual eu não assisti Captain America Brave New World ainda, eu sei que eu não deveria me dar satisfação porque ninguém liga, mas porque lançou em março. E eu tava muito pobre em março porque eu fui em fevereiro, tipo, 55 vezes no cinema pra assistir os filmes do Oscar. E aí eu não tinha mais dinheiro pra ir assistir Capitão América, tá, gente? Então, sem julgamentos, por favor, eu ainda te amo, Sam Wilson, você é o maioral. E eu preciso ver Captain America Brave New World, então eu vou, né? Provavelmente eu vou assistir todos eles. E eu quero assistir as séries que eu não vi também. Essa é uma coisa. Eu assisti Agents of S.H.I.E.L.D. E eu assisti Agent Carter. E eu assisti a primeira temporada de Runaways e a primeira temporada de Cloak and Dagger. Mas eu não vi as outras séries. Mentira. Eu assisti Daredevil e Jessica Jones e Defenders. Mas eu não assisti Iron Fist. Não sei se eu vou ver Luke Cage, que eu não sei se eu vou ver, porque eu não sei se vai ser relevante, de verdade. Mas eu preciso assistir Daredevil Born Again. E, enfim, eu gostaria de assistir essas que eu gosto mais, que era da época da Netflix. Nem sei se isso, tipo, as pessoas lembram disso. Mas eu assisti na Netflix. E eu não sei se eu vou assistir Luke Cage e Iron Fist, mas eu queria reassistir essas da Netflix, que é, tipo, muito tempo que eu não vejo. E eu não lembro de nada que acontece, tipo, tenho memórias mínimas das coisas. E eu não vou conseguir assistir Daredevil Born Again se eu não assistir o original, né? Pra relembrar o que aconteceu. Eu fico muito confusa, porque quando eu fui assistir a segunda temporada de Loki, que já faz quase 2 anos, faz 1 ano e meio, eu fiquei muito chocada que faz 1 ano e meio. Eu tava vendo meus stories e eu fiquei tipo, meu Deus, faz 1 ano e meio que saiu a segunda temporada de Loki. Eu fiquei muito confusa porque eu não tava entendendo porra nenhuma do que tinha acontecido, porque eu não lembrava das coisas. E eu tive que reassistir a primeira temporada enquanto tava saindo a segunda. E, enfim, e aí eu também vou ter que assistir Deadpool Wolverine, porque aparece eu tava vendo uma press conference de Sinners, e aí a atriz que faz uma personagem em Sinners, eu esqueci o nome dela, gente, e em Loki, ela aparece em Daredevil não, em Deadpool e Wolverine, e aí eu fiquei tipo, é verdade, então eu preciso ver de novo, apesar de eu estar achando o filme chato pra caralho. E, assim, quando eu estava tentando entrar na minha fase da Marvel de novo, lá em 2022, sei lá, eu assisti quase todos os filmes dos X-Men, tá bom, gente? Isso é uma grande coisa pra mim, porque eu não gosto dos X-Men. Este é um assunto polêmico, mas eu não gosto tanto dos X-Men, eu não cresci com os X-Men. E o que me motivou a assistir X-Men quando eu era criança era a Jennifer Lawrence. E no caso, a Jennifer Lawrence morre, né? Depois a personagem dela morre, eu acho. E falaram que fica muito ruim os filmes. E aí eu não sei se eu queria fazer isso comigo, mas eu vou ter que fazer, né? Porque vai ser relevante, eventualmente.
Talvez, não sei, gente. Sinceramente, quem sabe do que vai acontecer, né? Mas bom, enfim. Então, esses são os meus motivos pelos quais eu vou reassistir o MCU. Eu sei que tem muitas coisas que não vão ser relevantes, tipo as séries e tal, mas eu gosto muito de Runaways, eu gosto muito de Cloak and Dagger, eu nunca terminei, então eu vou usar isso como uma oportunidade pra reassistir. Não sei mais o que falar. E eu resolvi que eu vou gravar a minha jornada e vou dar meus pareceres. Meus pareceres? Parecer é uma palavra que existe? O plural? Não sei. Se não existir, eu acabei de inventar. Mas enfim, eu vou dar uma opinião sobre cada projeto após eu consumi-lo. Porque eu sou uma pessoa que tem muitas opiniões e eu não tenho ninguém pra contar minhas opiniões. Já tive muitos amigos que eram fãs da Marvel. Atualmente eu não tenho. Então eu preciso dividir minhas opiniões comigo mesma, né? Comigo mesma na internet ou com qualquer pessoa que algum dia vai ver esse vídeo, que eu duvido muito que seja alguém. Mas eu não faço nada por ninguém, eu faço tudo por mim mesma. Então foda-se. E, enfim, é isso aí. Então eu vou assistir os filmes da Marvel. E eu vou assistir, sim, os canônicos, tá? Do MCU. Eu não vou assistir os que vêm antes do que é canônico no MCU. Eu vou começar com Homem de Ferro. Sobre as séries, eu vou assistir o que eu quiser. Eu não vou assistir Inhumans porque eu não me odeio. Eu não vou assistir Iron Fist e Luke Cage, talvez, muito provavelmente, tá, gente? E eu não sei se eu vou assistir Secret Invasion, porque o que eu não posso ver não me machuca. Então, eu não sei se eu quero ver Secret Invasion, mas eu sei que eu preciso. Mas enfim. Nossa, 7 minutos só eu falando. Enfim, eu não calo a boca, né? É muito difícil ser eu. De qualquer forma, é isso. Eu acho que eu vou fazer, tipo, este vídeo com os 2 primeiros filmes, talvez. Com o Homem de Ferro e Incrível Hulk, talvez, provavelmente. Então eu vou fazer isso. E depois eu vou editar e tal. Por que eu tô falando isso? Eu nem vou colocar isso no vídeo. Enfim, é isso, galera. Valeu aí, ó. Quem quiser ver eu surtando, chorando, passando mal. Achei que alguém tava abrindo a porta do meu quarto. Era só o vento. Enfim, é isso. Até depois. Eu já peço perdão a partir de agora, porque provavelmente os vídeos vão ter uma qualidade péssima, tá bom? Mas é o que eu posso proporcionar no momento, porque minha casa não é Asterix. E eu fico vendo vídeo dessas pessoas que são Asterix, tipo assim, fazendo um vlog de leitura e tal. E elas são muito Asterix. Eu não sei como elas conseguem ler nesses ambientes e, tipo, ser de boa. Eu não sei. Porque, enfim. Gente, eu tenho esse HD externo aqui, que eu tenho os filmes da Marvel. desde Homem de Ferro até Ultimato, que foram os que eu assisti na época. E aí eu tenho o meu adaptador do meu computador, que só tem entrada USB-C. Enfim, aí agora eu tô tentando enfiar essa merda. Consegui. E agora eu vou enfiar no meu computador também. Ops, vamos lá. Veio com o cabelo junto. Ok, eu vou tentar passar tudo pro OneDrive já, pra facilitar a minha vida. Permitir. Enfim, eu não sei como abre agora aqui. Pronto, enfim, agora que eu já consegui colocar todas as pastas aqui, eu vou assistir os filmes. Eu vou começar... Eu não sei se eu assisto por ordem de lançamento ou por ordem de... eu vou assistir por ordem de lançamento, não por ordem cronológica. Porque eu já sei que acontece nas coisas cronologicamente. Eu acho que faz mais sentido assistir na ordem de lançamento. Nossa, tá trabalhando aqui o HD. Enfim. Mas é isso. Eu acho que eu vou assistir por ordem de lançamento, porque... eu já sei, tipo, as coisas que acontecem, sabe? E se não fosse compreensível, eles não teriam lançado nessa ordem. Além disso, eu acho que fica confuso depois, quando for chegar em Agents of S.H.I.E.L.D., porque a primeira e a segunda temporada tem relação exata. Então, tipo, eu já não vou assistir junto, então foda-se. Então eu vou assistir da forma que foi lançado originalmente. E, bom, é isso. Eu volto depois com updates.
Oi, gente, tudo bem? Faz um dia mais ou menos que eu falei que eu ia assistir. Um dia não, faz menos. Mas enfim, que eu ia assistir os filmes da Marvel e eu comecei. Hoje eu assisti Iron Man. E, enfim, vou dar o meu parecer sobre Iron Man. Eu acho que é um filme muito bem feito. Eu gosto muito da trajetória dele. Eu gosto como ele é arquitetado, sabe? Eu acho que é um filme de herói muito bem feito. E, assim, eu acho que ele é um ótimo filme pra começo, assim, do MCU. Eu acho que ele set the tone, sabe? Ele estabelece o ritmo e como as coisas vão ser feitas a partir desse. Então, eu gosto de Iron Man. Eu vou agora, juntamente de vocês, logar no meu Letterboxd. E eu acho que eu já tenho uma nota aqui pra ele, mas eu vou logar de novo. Eu tenho alguns problemas com esse filme. O maior deles é que eu não gosto daquele cara lá, Terrence Howard, sei lá, como o Rhodey. Eu acho que ele é eu não gosto dele como ator, em geral. E eu sei que eu vou ganhar o Don Cheadle depois, e eu prefiro o Don Cheadle como Rhodey. E o Rhodey é um personagem que eu gosto muito, apesar de seus desvios de caráter. Além disso, o que eu acho que nesse filme não funciona muito bem? Eu acho que tem umas transições meio pai. Tipo, sabe? Enfim, eu acho que, em geral, eu acho que é um filme muito bem feito. Ele é muito bom, eu gosto da direção dele em vários momentos. Eu gosto do roteiro, eu gosto das atuações, com exceção do Terrence Howard. Enfim, eu acho que é um filme muito bom. E eu tô tentando... Eu vou ter que trocar de lado essa merda, porque não tô conseguindo enxergar o Letterboxd pra dar nota. Bom, eu vou dar 4 estrelas. Eu acho que eu vou dar 4 estrelas e um like, porque eu gosto desse filme. Eu não daria 5 estrelas, porque eu acho que eu dou 5 estrelas pra, tipo, filmes que são arrebatadores, e este filme pra mim não é arrebatador, né? Mas eu acho ele um ótimo filme, eu acho ele muito bem feito. E eu gosto muito dele. Bom, é isso. Agora eu vou assistir Incrível Hulk. Eu acabei de assistir The Incredible Hulk e eu vim dar minhas opiniões. Bom, eu tô muito feia, continuo estando muito feia, mas agora eu tentei fazer um jeito que fica menos feia a minha cara. Eu fiz umas anotações enquanto eu tava assistindo. Eu nem loguei ainda no Letterboxd, mas eu fiz as minhas anotações quando eu tava assistindo. Bom, a primeira anotação que vai ser a minha review do Letterboxd é: não me deixe com fome. Simplesmente assim, todos os brasileiros desse filme não sabiam falar português. Gente, que absurdo. Mentira, tinha tipo assim, era um português muito estranho, parecia um português de Portugal, mas não era exatamente um português de Portugal, mas também não era um português brasileiro. Não era nem por causa do sotaque carioca, tá? Era só tipo muito esquisito. E eu não sei como eles fizeram isso, mas enfim, super estranho, muito esquisito. O que eu achei? Eu achei que eu tenho mais opiniões pra dar sobre esse filme do que sobre Iron Man, porque eu já tinha uma opinião muito estabelecida sobre Iron Man. E esse faz tipo assim, 6 anos que eu não vejo. E eu não lembrava de muita coisa. Bom, primeiramente, eu lembrava que esse filme era muito pior do que ele é, realmente. Eu achei que esse filme, tipo, muito mediano. Ele não te entrega nada, mas ele também não é um filme, tipo, que te dá ódio de ver, sabe? Ele é um filme, tipo, muito medíocre. E eu não esperava nada além disso dele, eu esperava bem pior. Então, tipo, eu não me surpreendi com nada. Essa parte do começo do filme, pra mim, é, tipo assim, um absurdo. Mas é a parte mais interessante, assim, eu acho. Tipo, eu tava mais animada no começo do filme. E quando chegou, tipo, na parte que ele foge com a namorada dele, eu já tava meio que foda-se, sabe, pra história. Eu achei todos os personagens detestáveis. Tipo, todos os personagens são detestáveis. Eu acho que é muito por causa da caracterização deles.
Eu não gostei da namorada lá do Bruce Banner, eu achei ela muito unidimensional, chata. O Mr. Blue também, um chato. Primeiro que ele tava lá querendo fazer as coisas testando o sangue do Banner nos ratos, que eu achei isso super estranho. E ele, tipo assim, porque a gente pode ganhar o Nobel. Meu querido, sabe? Tipo assim, isso... Você não tá vendo? O cara acabou de se transformar. Ah, não, ele não tinha se transformado ainda, mas enfim. Tipo, esse homem... Você tem sorte de ser o Bruce Banner ali, e não um cara completamente maluco. Tipo assim, sabe? O outro lá, esqueci, o Emil Blonsky toma a bomba, e aí ele vira do mal, sabe? Então essas pessoas têm que dar graças a Deus que foi uma pessoa gente boa, que não é ruim e não é fascista, que tomou esse soro que o Banner desenvolveu. Então, tipo assim, você não pode dar isso daí pra qualquer pessoa, sabe? Enfim, continuando. Outras coisas que eu queria falar. Só falei sobre o primeiro que eu anotei. A outra coisa que eu anotei, até parece que esses caras cheios de arma iam ser aceitos de boa na favela da Rocinha. Porque, tipo assim, mano, imagina esse monte de gente chegando na favela da Rocinha com essas armas. Tipo assim, não consigo nem conceber isso na minha cabeça, de tão sem noção que é esse, tipo assim, essa pessoa que escreveu esse filme, ela não fez o menor... Ela não sabia o que ela tava fazendo, não sabia. Simplesmente assim, falou, vai ser isso e é nóis. Outra coisa que eu achei super estranha, quando o General Ross, ele descobre que teve... que o Stan Lee lá bebeu o refrigerante com o sangue do Bruce Banner, e aí ele fala, tipo assim, manda eles ficarem de olho no único cara branco. Tipo, como se no Brasil não tivesse cheio de gente branca. Todas as pessoas daquele filme são brancas, meu querido. Não apareceu nenhum homem negro no Brasil. Tipo assim, não é porque você é burro que você acha que latino não é branco. Que, tipo assim, sabe, no Brasil, todas aquelas pessoas ali são brancas que apareceram nesse filme. Nenhuma delas é preta, sabe? Tipo assim, eu não entendi. Eu entendi, tipo, de onde veio isso, mas é só racista e burro. E, de novo, parece que a pessoa que escreveu o filme não pesquisou o mínimo. A próxima coisa que eu escrevi foi: o Emil Blonsky tá se achando demais pra um homenzinho de 1,65, porque ele é deste tamanho e ele tá tipo assim, não, pode vir que eu vou pra cima do Bruce Banner e não sei o que. E ele tipo assim, não, porque ele tirando os negócios, indo pra cima do Bruce Banner como Hulk, sabe? Tipo, meu querido, você coloca no seu lugar, você tem 1,65 de altura, sabe? A namorada do Bruce Banner é mais alta que você. Se coloca no seu lugar de... Tipo assim, este homem é feio para um caralho, minúsculo, e tá se achando no direito de peitar lá o Hulk, meu querido. Tipo assim, e aí ele leva ele leva uma surra. Essa cena que ele leva uma surra, inclusive, é muito engraçada. Bom, próxima coisa. A próxima coisa que eu anotei foi: tinha que ser o governo americano pra acabar com uma fábrica de Guaravita. Tipo assim, gente, eles foram atacar o Bruce Banner dentro da fábrica de Guaravita. E tudo que eu pensava, não é de Guaravita de verdade, é só uma fábrica de um refrigerante X que eles criaram, mas enfim. Tudo que eu pensava nessa cena era tipo assim, cara, esses idiotas do exército americano não tem um pingo de empatia. Porque imagina que, tipo assim, é uma fábrica onde as pessoas que moram na favela trabalham, sabe? E eu sei que isso na verdade é só ficção, mas assim, eu fiquei muito puta com isso daí, porque é sobre o meu país, eu achei isso um absurdo. Tipo, essas pessoas que moram na favela trabalham nessa fábrica e eles destruíram a fábrica. Então, tipo assim, no mínimo, essas pessoas não vão conseguir trabalhar ali por meses e meses, sabe? Ou se elas vão trabalhar ali, elas vão trabalhar fazendo outras coisas que não é o que elas estavam fazendo, e provavelmente vai acontecer muitos acidentes de trabalho, que eu achei ridículo. Tipo assim, eles não conceberam levar essa briga pra outro lugar, porque, tipo, gente, tipo, umas coisas, eles tomam umas decisões muito burras do exército americano. Tipo assim, eles escolhem atazanar o Bruce Banner nos piores momentos possíveis. Tipo, porque a gente tem que achar... Mano, deixa ele em paz. Essas pessoas são tão loucas, sedentas por poder, por querer fazer super soldados. Gente, pelo amor de Deus, tudo que eu peço é tipo assim... eu vou colocar agora essa contagem aqui, porque eu vou fazer uma contagem de vezes que o governo americano se meteu onde não devia e foi filho da puta. Porque tipo assim, todas as coisas que acontecem na Marvel, você pode voltar
para o governo americano, de alguma forma, querendo se meter onde ele não devia, querendo fazer uma arma da onde ele não devia. Tipo assim, sabe? Meu Deus do céu. Isso me incomoda tão profundamente. Porque, tudo bem, que se isso não fosse isso, não teria filme. Mas eu acho isso tão absurdo. Tipo, gente, por que você só não cuidou da sua vida? E eu vou colocar essa contagem agora aqui. Foram 2. Porque eu não falei, mas eu fiquei muito puta também em Iron Man. Porque o Rhodey, isso é uma coisa que não gosto do Rhodey, que ele é capanga aí do exército e fica tipo assim, ai não, porque você não quis mais fabricar as armas de destruição em massa, que é absurdo. Gente, desde quando não assassinar famílias é um absurdo? Com toda respeito aí, mas assim, os Estados Unidos sofreu uma lavagem cerebral. Eu não sei o que tem de errado com essas pessoas, mas eles sofreram uma lavagem cerebral. Enfim, nesse filme, de novo, as pessoas estão lá fazendo merda, vão lá, e porque eu quero achar o Bruce Banner pra pegar o poder do Bruce Banner pra colocar em outras... Gente, por favor, cuide da sua vida. Essas pessoas não conseguem conceber, né, a cabeça delas. Elas acham que, tipo assim, porque todo mundo vai ser um soldado perfeito. Véi, não vai. Não vai. Esse povo aí que vai tomar essa bomba, tipo assim, time and again, prova por prova. É esse homem aí, esse Emil Blonsky nesse daí. É o John Walker lá em The Falcon and the Winter Soldier. Você vê time and again que essas pessoas que não têm caráter duvidável trabalham no exército. Né? Trabalham no exército de caráter duvidável. Aí vai lá, toma a bomba, não sei o que, pra virar o monstrão e fode com todo mundo, né? Então, assim, eu acho que a gente deveria só, né, como eu falei, agradecer que quem, no caso, se tornou o super-herói fez isso porque é uma pessoa de bom coração e não um filho da puta. Enfim, a próxima coisa que eu anotei foi: o mano andou da Guatemala até Uzewa. E aí eu coloquei entre parênteses, como ele chegou na Guatemala? Quem escreveu esse filme não entende um básico de geografia. Então, também isso, né? Não entendi nada de geografia. Porque o cara simplesmente, ele tava no Rio de Janeiro. Gente, ele estava no Rio de Janeiro. Na noite anterior, ele acordou no dia seguinte. Não sei se foi no dia seguinte, mas assim, parece que foi. E mesmo se não fosse, cara, como ele acordou na Guatemala, é tipo assim, é longe para um caralho. É muito longe. É longe, tipo assim, gente, de caminhada, deve ser uns 20 dias de caminhada. No mínimo. Eu vou pesquisar agora no Google quanto que é de caminhada do Rio de Janeiro para Guatemala. Ups, meu Deus, o celular caiu aqui. Enfim, gente, eu fiz eu dei uma pesquisadinha aqui no Google Maps. Gente, o Google Maps não dá, não chega nem na Guatemala. A Guatemala é longe, gente, a Guatemala é muito longe. São assim, se você contar com a América Central e a América do Sul, são continentes diferentes. E tipo, gente, é muito longe. Você tem que atravessar o Brasil inteiro, sabe? Passar pela Colômbia, pela Venezuela, pela Colômbia. Aí você tem que ir pro Panamá, Costa Rica e Nicarágua. E aí você chega na Guatemala, é muito... Gente, é muito longe. É muito... Eu tô assim, gente, isso é um absurdo. Como que alguém conseguiu entrar na consciência e colocar um negócio desse no filme? Gente, não é possível. Tipo assim, do Brasil para a Colômbia, tá? Pro ponto mais longe da Colômbia que eu consegui colocar, porque não existe para Guatemala, tá bom? Não consegui fazer essa conta. Para a Colômbia são 1.821 horas. Isso são equivalentes a 78 dias, de acordo com o que eu vi aqui. Para chegar na Colômbia, imagine na Guatemala, que é mais longe ainda. Você tem que atravessar pro Panamá, Costa Rica, Nicarágua, e aí você chega na Guatemala. Gente, isso é um absurdo tão grande. Isso é um absurdo tão grande. E tipo assim, no filme tá escrito assim, ai, dias sem incidentes, 17. Então, como é que ele saiu do Brasil, do Rio de Janeiro, e foi parar na Guatemala em menos de 17 dias andando, mesmo como se ele fosse o Hulk, com aquelas pernas... Gente, isso é um absurdo. Tipo assim, isso é um absurdo muito grande. Não sei o que aconteceu. E aí, o cara andou. Ele ainda andou da Guatemala, ele atravessou o México inteiro. E ele foi parar
nos Estados Unidos. Eu nem sei em que estado ele atravessou, porque eu não prestei atenção nisso. Se foi no Texas, Novo México, Arizona ou Califórnia, eu não sei, não prestei atenção. Mas assim, gente, independente de por onde ele atravessou, mano, não faz o menor sentido, sabe? A geografia desse filme não faz o menor sentido. Meu pai amado. Enfim, a próxima coisa que eu escrevi é: eu odeio o governo americano. Porque o Ross disse que o Hulk é propriedade do governo americano. Top, valeu aí. Outra dúvida que eu tive é como é que o Blonsky, que é britânico, trabalha para as Forças Armadas dos Estados Unidos? Porque se ele é britânico, ele deveria se amar o mínimo pra odiar os Estados Unidos. Sendo qualquer pessoa, né? Mas enfim, cada um com o seu, né? A minha outra pergunta é como que o Bruce passou pela fronteira? Porque a gente sabe, né, que a fronteira dos Estados Unidos é meio dificinho de passar e ele era procurado internacionalmente. Como que ele passou a fronteira? Essa é a minha dúvida. A minha próxima coisa foi: oh my god, Phil Dunphy from Modern Family, hi! Teve 3 cenas do filme, coitado do Ty Burrell. A próxima coisa que eu escrevi é: como anda esse Hulk, hein? Porque ele, de novo, ele foi andando... Depois que ele arranjou a namorada dele lá, ele foi andando até a casa do caralho. Não sei onde foi que ele foi parar, mas ele foi até a casa do caralho com a namorada dele, hein? Gente, Estados Unidos é muito grande também. Independente de pra onde ele foi, como é que ele chegou em Nova York tão rápido? Nunca saberemos. A próxima coisa que eu escrevi é: que CGI safado, porque o CGI desse filme é muito ruim. Gente, o CGI desse filme é muito ruim. Muito ruim. E esse é um ponto que me irritou muito, porque o Hulk, ele não parece, tipo assim, o Hulk. Ele parece que ele tá gosmento, sabe? Tipo, é muito estranho, parece que ele tá pegajoso. Não parece que ele é o Hulk normalmente, parece que ele é tipo... sei lá, que ele é feito de slime. Enfim, não gostei, eu não gostei de CGI, eu não gostei da estética do filme. Isso é uma coisa que me incomodou muito. E a outra coisa que eu anotei aqui foi: Emil Blonsky, você nunca será gostoso como o Bruce Banner. Porque o Emil Blonsky é um fedido, feio, baixinho, e o Bruce Banner é um gostoso, independente de quem esteja interpretando ele, apesar das minhas preferências serem o Mark Ruffalo. Mas, enfim, gente, eu acho que esse filme é um filme que sofre muito de várias coisas. Apesar, tipo assim, na produção dele teve muitos problemas entre o Edward Norton e o resto do estúdio e o diretor, enfim, e é visível no filme. Eu não gostei da forma como ele é, tipo assim, eu acho que o roteiro é o menos pior, apesar das muitas problemáticas dele, de zero noção de geografia ou de culturas que não é a dos Estados Unidos neste filme. Eu acho que o roteiro é, tipo assim, até ok. Tipo, a história tem um andar normal, medíocre, nada de novo, nada de, tipo, uau, incrível. Mas é um filme, tá bom, ok, se você for analisar pelo roteiro, mas eu acho que a estética dele é muito feia. Tipo, as cores são muito horrorosas. É, tipo, é tudo muito feio. Esse filme é feio, o CGI é feio, a fotografia é feia, sabe? A direção é feia. Tipo, as escolhas que foram feitas são muito ruins pra a história que eles querem contar. E eu acho que era porque, não sei, eles queriam dar um tom mais sombrio pro filme, mas não sei. Não gostei. Achei muito ruim. E agora a gente vai começar a nossa contagem de vezes que Nova York foi atacada. Primeira vez que Nova York foi atacada no MCU, hein, gente? Porque, se eu não me engano, em Armin não foi, não, né? Foi outro lugar. Foi Malibu, na Califórnia. Então, assim... primeira vez. E aconteceu Incrível Hulk. Quem sabia disso? Ninguém, eu imagino. Mas eu fiz muitas anotações pra um filme tão medíocre quanto este. E eu me surpreendi muito. Eu achei que eu ia odiar mais, mas agora que eu tô falando sobre ele, eu acho que eu odiei mais do que eu achava que eu tinha odiado. É tipo assim, eu não odiei enquanto eu tava vendo. É só que é uma coisa muito burra. Esse filme é muito burro. Enfim. É isso aí, né, gente? Acabamos aqui. Eu acho que eu não vou... eu acho que eu vou finalizar por aqui. E é isso. Fiquem quem? Quem tá vendo esse vídeo? Ninguém. Eu tô fazendo pra mim mesma. Bom, depois eu volto com os próximos vídeos que vão contar as minhas opiniões sobre os próximos filmes que eu vejo. Beijos.